Olá, sejam bem-vindos ao Mulher de Fases, que é o podcast do Núcleo da Mulher Empreendedora da SIC Vacaria. Esse é um espaço para compartilharmos histórias, desafios e novidades no mundo dos negócios. Então, se você é mulher e empreende, seu lugar é aqui conosco. Hoje temos o apoio da SIC Vacaria, Diário de Vacaria, Magia do Plátano e Floricultura Benedetti. Além disso, o patrocínio da Agostini Agronegócios. Nossos apoiadores e patrocinadores sempre contribuem com o espaço e a montagem dessa mesa linda, né? Hoje temos docinhos ali da Magia do Plátano, temperos e plantas da Floricultura Benedetti. E depois a Ana, da Agostini Agronegócios, vai falar um pouquinho sobre a empresa. Obrigada, Ana. Esse é o nosso 6º episódio, Mulheres no Agro, em homenagem ao Dia do Agricultor, que aconteceu no dia 28 de julho. Você sabia que o maior prêmio da alimentação e agricultura mundial foi concedido a uma mulher brasileira em 2025? Sim, Mariângela Hungria, grande pesquisadora da Embrapa, engenheira agrônoma, foi condecorada com o que é considerado o Nobel da Agricultura Mundial. Nos Estados Unidos, agora em outubro, e a presença cada vez mais marcante da mulher no agro se deve a vários fatores, inclusive a maior capacitação profissional. Em média, no Brasil, as mulheres estudam alguns anos a mais que os homens. Vocês sabiam disso, meninas? Temos conquistado esse espaço pelo grau de escolaridade, entre outros fatores. A presença da mulher no agronegócio cresceu nos últimos anos 44%. Estamos ocupando cada vez mais espaços, né? E para discutirmos esses assuntos, eu, Piera Hoffmann, psicóloga, irei conduzir esse bate-papo junto com as mulheres de negócios que estão aqui comigo hoje. Ingrid Arnes, engenheira agrônoma, diretora técnica da Arnes Pesquisa e Arnes Agricultura. Obrigada, Ingrid. Prazer estar aqui hoje. Ana Agostini, administradora, gestora da Agostini Agronegócios, Sana Transportes e Videre Adubos, isso? Isso aí. Fico muito lisonjeada com o convite. E Gerta Hoffmann Arnes, zootecnista, chefe de cozinha, produtora rural e empresária do ramo de eventos. Prazer estar aqui hoje. Então, gurias, a presença da mulher no agro está mudando, né? E como é que foi a inserção de vocês nesse ramo? Foi herança ou foi escolha? Eu, no meu caso, quando eu casei, que eu vim embora para a vacaria, meu esposo já trabalhava no agro. E aí iniciou. Foi o meu primeiro contato. E aí, depois disso, trabalhei no escritório de um produtor rural, na parte administrativa. E aí, depois, fui para o nosso negócio. Que legal. Gerta, como é que foi isso para ti? Conta um pouco da tua história para nós. O meu caso foi indas e vindas. A minha família é da agropecuária, né? Meu pai é produtor de gado desde sempre. Ele foi engenheiro, mas depois, quando nós fomos embora do Rio Grande do Sul, ele passou a empreender em Brasília com hortifruti, voltou para o Sul, começou com a parte de pecuária, e eu sempre gostei. Então, a minha primeira formação é zootecnia, e eu tenho pós-graduação em produção animal. Então, eu já dei uma passeada aí pelo Brasil nessa área. E todo mundo diz, como a segunda profissão é chefe de cozinha, primeiro eu aprendi a criar o boi, depois eu aprendi a assar ele, né? Então, o meu veio de herança, porque eu via meu pai, a minha família, na parte do agro e da pecuária. Isso inspira. Como criança, você olha muito como os teus pais sendo os teus heróis, né? Hoje eu vejo o meu filho fazendo isso. Meu filho de 2 anos, antes de aprender a falar papai e mamãe, fala máquina e trator. Então, isso os pais inspiram muito a gente. No meio da jornada, eu abri mão, então, da zootecnia, da parte do agro, e migrei para a parte de gastronomia, a qual hoje eu sou, o meu maior trabalho, é a minha maior dedicação. Mas o meu marido é agricultor, a família dele toda da agricultura, e o meu pai segue na pecuária. Que bonito, né? Geralmente, quem é da agricultura é apaixonado
pelo ramo do agro, né? Não fica quem não é apaixonado, né, por esse ramo. Ingrid, conta um pouquinho da tua história para nós. Bom, eu também venho de uma família do agro, né? Meu pai é agricultor, o meu avô. O meu bisavô, na verdade, começou, ele era professor, primeiramente, um alemão, e depois ali da Segunda Guerra, devido a alguns preconceitos, enfim, né, aquela tensão pós-guerra, ele decidiu mudar de cidade, começou em São Borja, depois fomos parar em Cruz Alta, e aí ele começou com a agricultura em São Borja, depois mudou para Cruz Alta, e o meu pai veio, faz um pouco mais de 20 anos, para a Vacaria, né, aqui para, na verdade, já onde a gente tem o nosso negócio, é em Bom Jesus, né? Mas, então, faz 22 anos, vai fazer 23 já, que nós estamos aqui. E, então, desde lá, desde pequenininha, eu morava na fazenda, né? Até os meus 14 anos, eu sempre morei na fazenda, que lá a gente chama, lá em Cruz Alta, a gente chama de granja, né? E sempre tive contato. Confesso que não era que nem os meus irmãos, né? Os meus irmãos sempre subiam em máquina e faziam aquilo, né? Aprenderam a dirigir antes de mim, aprenderam a andar de trator antes de mim. Eu sempre fui um pouco mais reservada quanto a isso, mas eu gostava de estudar mais, né? Então, pelo perfil, né? Enfim, e aí, então... Mas eu sempre gostei do agro, né? Eu gostava de genética, gostava do campo, gostava de morar no campo. E aí começou, quando eu pensei, vou fazer faculdade de quê, né? Aí eu pensei, vou fazer agronomia, porque eu não me identifico com outra área, assim, isso eu tenho certeza que eu gosto, o resto eu não sei, né? Ainda mais tão jovem. E aí fiz a graduação em agronomia e depois segui a especialização também na parte de agronomia e até hoje estou nesta área, que eu amo muito. Que legal. Ingrid, a introdução do nosso programa foi falando sobre a Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, que trabalha com pesquisa, né, há muitos anos. E você também está atuando nesse ramo da pesquisa, né? Sim, também é mais ou menos uma herança, porque meu pai também sempre foi um pesquisador, assim. Sempre dentro da nossa fazenda ele trouxe a pesquisa para dentro, né? E desde os tempos lá de Cruz Alta, e foi uma coisa que eu sempre gostei, eu acho que por isso que também eu sempre gostei de estudar mais, e aí eu pensei, não, se eu for focar além do todo que tem, né, a agricultura, né, tem várias especialidades, assim, mas eu penso a parte de pesquisa é o que mais me atrai. Então, a gente decidiu criar, em 2016, eu criei a Artes Pesquisa e Consultoria, por mais que a gente já fizesse pesquisa há muitos anos, né, on-farm, que a gente diz dentro da fazenda. Então, eu vi que tinha necessidade, a gente tem muita pesquisa no Brasil ou internacional, mas precisava uma pesquisa mais in loco, assim, mais para a nossa região aqui dos campos de altitude. Então, eu pensei, não, vamos começar, porque tem muitas perguntas e o pessoal não consegue nos responder, né? E é muito legal, assim, é trabalhoso, mas quando você consegue colher os resultados, assim, você tem dados e com dados você toma melhores decisões, né? É fundamental. E é produzir mais com menos, né? Criar estratégias para que essa produtividade aumente e que a gente continue a nossa produção, né? Nós somos grandes produtores de soja, né? Exportamos e isso é importante para a população. Né? Não, com certeza, é otimizar, né? A gente tem que otimizar os insumos, hoje as margens são cada vez menores, então onde a gente puder usar mais corretamente ou ser mais assertivos, né? Mais sucesso e mais lucratividade a gente traz para o negócio, né? E quanto mais dados a gente tiver, mais assertivos seremos, com certeza. Por isso da pesquisa, né? Muito importante. Urias, qual é a diferença de uma mulher no campo, no agronegócio? Qual o tipo de visão? Tem diferença da visão feminina para a visão masculina? Como é que vocês acham que a mulher pode contribuir com esse setor? Eu vejo, assim, da forma que a mulher tem um papel fundamental. Ela é uma mulher do agro, ela é uma mulher do campo, tanto as que exercem funções gerenciais como a minha, de produtora rural como a Gerta, de pesquisa como a Ingrid, mas também a gente não pode esquecer daquelas que estão lá por trás, nos bastidores, né? Que elas também têm o papel essencial. Porque às vezes o produtor está lá
compenetrado, ele não se preocupa com mais nada, porque ele sabe que ele tem todo um aporte, né? Então, e o que eu vejo é que a mulher, a sensibilidade que a mulher tem, essa questão maternal que a gente tem geneticamente, né? E isso faz com que a gente saia na frente, o feeling, o sentimento. Por isso que eu vejo que a mulher, para trabalhar com pessoas, que a gente não é nada sozinho, né? Gerenciando equipes. Então, eu acho que o sucesso da mulher é certeiro. Gerta. O sucesso da mulher ele não é uma competição com o homem, como a maioria das pessoas colocam, né? Ele é genuíno, né? Porque a mulher tem aptidões diferentes dos homens. Como tu falaste mesmo, a mulher ela se dedica mais ao estudo, tanto que as melhores, as mais conhecidas e as que desempenham o melhor papel são mulheres pesquisadoras. Né? Tem homens? Sim, tem. Mas a ideia não é competição, e sim soma, né? Porque dentro de cada ciclo, dentro de cada contexto familiar, a mulher ela tem um papel importante. Ela pode ser que ela não seja uma especialista como a Ingrid, por exemplo, mas ela é mãe. Ela que cria a cultura do agro para os filhos, ela que suporta todo o peso de que hoje, por exemplo, o nosso agro está passando. Então, é um suporte muito importante, né? E é fundamental e muitas vezes ele não é lembrado. E essa sensibilidade, ela traz esse cuidado, de cuidar dos funcionários, de pensar em quem ajuda ao teu negócio aí para frente. Aquela cozinheira que está lá no campo, né? A que está ajudando a limpar a casa, aquela pessoa que está cuidando dos filhos do pessoal do agro. Então, tudo isso é uma união e ela não aparece, mas, na verdade, ela é de suma importância. Eu também considero que aqui em nenhum momento o Mulher de Fases, ele não é um podcast para competir com os homens. Pelo contrário, a gente quer se unir, que todas as nossas habilidades sejam somadas e que a gente possa progredir cada vez mais, evoluir cada vez mais como homens e como mulheres. Mas, no agro, por ser um ambiente majoritariamente masculino, é claro que a mulher vai enfrentar alguns desafios. Né? Vocês já enfrentaram algum desafio por estar num ambiente ainda majoritariamente masculino? Sim, eu posso falar que sim. Porque hoje a gente tem a Agostina Agronegócios, ela tem 13 anos a empresa, mas tem muito mais tempo que a gente trabalha com o agro. Né? E nesse formato hoje, que é a corretagem de grãos, tem 4 anos. E, assim, ó, o que a maior dificuldade, que eu até já comentei outro dia contigo, né, Pera? Que é pessoas mais velhas, porque o agro, ele é uma coisa mais vamos dizer, 50, 40 mais, né? Respeitarem a opinião de pessoas mais jovens. E muito mais mulheres. Então, eu vejo que um dos desafios que eu enfrentei foi esse. Foi de ter a minha opinião sido levada em consideração e respeitar o cargo que eu ocupo, a minha posição dentro da empresa, e eu consegui isso. Então, eu me sinto muito, muito orgulhosa. É possível, né? É ter uma autoridade reconhecida, porque primeiro você tem que acreditar em si mesmo, né? Mas precisa que os outros também contribuam para essa crença, para que todo mundo consiga se desenvolver, né? E quando a Gerta fala assim do para não competir, eu entendo da maneira que às vezes a gente como mulher, a gente coloca uma armadura bem masculina para tu ser aceita dentro desse meio, que é um meio masculino. Mas não na questão de concorrência, mas sim de aceitação. Pode ajudar? Como? Não sei, mas acho que as coisas estão mudando, né? Sim, a gente tá aí para isso, né? A gente vive numa região que é muito tradicionalista. Então, aqui, as pessoas se consideram aquilo o que sempre foi feito da maneira mais tradicional, porque
estão acostumados, é o que elas conhecem. Às vezes o desconhecido dá medo, né? E essa nova inserção das mulheres em diferentes âmbitos pode causar essa discrepância. Ah, mas será mesmo, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso mesmo. Mas com paciência, com calma, né? Mostrando a tua capacidade, certamente os ambientes vão se abrir para você, assim como aconteceu contigo, né, Ana? É isso aí. O que vocês já aprenderam, mulheres no campo, gerindo negócios, agronegócio, sobre liderança? Vocês tiveram esse papel de liderança, tanto em relação a mulheres, em relação a homens, né? Porque a mulher, ela está sendo cada vez mais protagonista. Ela já não é mais aquela pessoa que apenas cumpre ordens, cumpre com aquilo que foi estabelecido. Não, a mulher já está ascendendo a lugares de protagonismo já há um bom tempo, né? Algumas décadas. E como que é ter esse papel de liderança sendo mulher no agronegócio? Sabe, Zira, Piera, que assim, a questão do agro, na verdade a gente fala do agro, mas isso é muito inerente a qualquer profissão, né? É claro que tem umas que são, né, tem mais predominância masculina, o agro tem mais predominância, né, em alguns setores, não todos, né? Se tu vai para um laboratório, normalmente tu vai ver mais mulheres, né? Se tu vai para o campo, tu vai ver mais homens, e isso é natural, porque normalmente as mulheres, por algumas condições nossas, a gente prefere ficar mais perto do lar do que ficar na rua, né? E isso é uma coisa que vem historicamente, era uma coisa bastante natural, e hoje a gente sai um pouco dessa... Hoje não, faz muitos anos que a gente tem saído dessa rotina, então é um desafio. Mas a questão de liderança é a mesma coisa, né? Se tanto no agro quanto em outras profissões, tem os seus desafios, como mulheres têm seus desafios. Eu vou dizer que talvez é um pouco mais complicado do que para homens, porque a gente tenta mesmo assim conciliar tudo, e conciliar tudo é impossível, né? Tu não consegue, né? Vou ficar linda, vou fazer minha unha toda semana, vou cumprir todas as minhas metas, vou estar presente com meus filhos, né? Eu vou estar, enfim, pegar ele todos os dias na escola. Então, é um equilíbrio, assim, que tu tem que tentar buscar, e isso é em qualquer profissão, né? Então, a gente tem que também pensar, como líderes, assim, que tem que buscar, como mulheres, né? Tem que tentar buscar um equilíbriozinho, assim, mas é bem possível, né? É bem possível, por mais e são escolhas, né? Às vezes difíceis, mas dentro do agro, como líder, e vendo, assim... Porque eu, na verdade, eu coordeno, assim, homens também, né? Mas não tenho muitas dificuldades, vou dizer. Não tive muitas. Mas eu vejo que as dificuldades de liderança, não é porque eu sou mulher, né? Porque a gente tem que estudar mais, preparar mais, fazer mais cursos, assim, ter mais tempo para isso também, né? E quais características tuas, que são tuas mesmo, assim, que contribuíram para não ter tanta dificuldade? Qual é teu jeitinho ali no contato com a tua equipe masculina ali? Eu acho que é questão de postura, sabe? É a postura, tu saber se comportar, né? Muitas vezes eu vou em reuniões técnicas e eu sou a única mulher, né? Os homens até, eles ficam sem jeito, assim, tu chega e daí tem aquele marado, assim, eles até se recolhem, assim, porque tu entrou, né, mas tem postura, assim. No início eu ficava um pouco com vergonha, assim, porque eu via que eles se sentiam envergonhados, então eu também ficava com vergonha, mas depois de um tempo tu já vai acostumando, assim, e tu já chega e já vai conversando, já vai quebrando. Também não sou de falar muito, assim, eu sou mais quieta, né, então para mim foi um desafio. Então já chega, já vai conversando, e aí alguns vão se abrindo, né? E aí tu vai conseguindo bater um papo, sabe? Porque aí sempre tem aqueles clubes de bolinha, assim, e de repente salta a mulher lá no meio, né? Mas a gente vai indo, assim, e eu gosto bastante, assim, eu aprendo bastante com os homens, sabe? É um desafio para mim, e constantemente, assim, eu tenho que me autodesenvolver, né? Perante eles.
Eu percebo na tua fala, Ingrid, uma sensibilidade grande, tá? Porque quando tu notou aquele desconforto, que tu entrou naquele ambiente todo masculino e eles ficaram desconfortáveis e você sentiu, você buscou entender, você refletiu sobre aquilo que estava acontecendo, ao invés de agir contra aquilo que estava acontecendo, você buscou entender. E quantas vezes na nossa vida a gente acaba reagindo, se frustrando com aquela situação e reagindo a ela. Eu acho que é muito importante a gente entender o contexto e buscar resolvê-lo de alguma maneira, né? E tu teve essa tranquilidade, essa paciência de resolver, e é por isso que hoje você lidera homens ali, tudo na mais perfeita paz, né? A gente tenta. Gurias, qual é a importância do agro? Não vamos falar assim em relação ao público feminino, mas a importância do agro para a população, para o Brasil hoje. Bom, essa fala eu até comentei antes com a Piera, que eu acho muito importante. Existe hoje uma cultura nacional, e isso é implantada desde os livros na escola, de que as pessoas não entendem de onde vem todo o alimento. Todo o alimento, ele não vem da prateleira do mercado, como a maioria das pessoas acham. Se ele existe, é porque tem pessoas do agro que estão fazendo ele acontecer. Ele está surgindo dali, de trabalho, de dedicação, de estudo, de famílias inteiras que passam dedicando a vida àquilo ali. E hoje o cenário político nacional, ele coloca o agronegócio como um vilão, como um cara que está destruindo a natureza, como um cara que está causando um mal. E não, existe uma outra versão em relação a isso. E as notícias são bombardeadas o tempo todo nas mídias, em tudo que você abre, como se o agro fosse o vilão da história, como se estivéssemos destruindo o mundo. E muito importante, não só a gente se posicionar, como a gente mencionar isso para a população. Por que tu acha que no meu caso, né, o leite condensado que está lá na caixinha, tu acha que vem da onde? Ele brotou lá da prateleira? Ele surgiu, ele nasceu? Não, tem muita coisa atrás daquilo ali. E, com certeza, daquilo ali veio uma vertente do agro. A terra produz, o agricultor semeia e todo o resto da cadeia de agro faz aquilo acontecer. E o alimento só existe porque existe essa classe, que ainda continua lutando. Então, mais apoio, falar mais, mostrar mais para as crianças, porque até nos livros didáticos eu me surpreendi. Há uns meses atrás eu tive no encontro das mulheres do agro em São Paulo, a convite do Sicredi, ao qual eu faço parte de um grupo, e a luta é para mostrar para as crianças que o agro ele precisa existir, ele existe porque ele traz o alimento que faz a criança crescer, que faz a criança se desenvolver, que nutre. Ele precisa existir. E o agricultor não é um vilão. Tinha num livro autorizado pelo MEC, que o agricultor ele devastava a terra. Então você imagina, eu, filha de produtor rural, meu marido é produtor, a família do meu marido é toda produtora rural, que produz, que coloca alimento na mesa do brasileiro e do mundo de todas as formas possíveis. Você vê que o teu filho pode ser ensinado que a tua profissão ela estraga o mundo. Então olha da onde está surgindo. E esse projeto que existe, ele faz uma revisão bibliográfica em todo o material escolar que é destinado às crianças. Então essa semente tem que ser plantada lá no início. Ela tem que ser plantada lá na base. E a importância de a gente levar isso para os nossos lares e para as pessoas, de questionar aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está vendo, sabe? Porque isso que tu tá me falando, Gerta, é uma coisa muito séria, né? O que está sendo ensinado. E se você tomar aquilo como verdade absoluta, você realmente se volta contra o produtor rural. E pelo contrário, ele está alimentando as pessoas, alimentando o mundo, né? Nós somos grandes produtores em várias áreas aqui no Brasil, exportamos, né? Então, é importante essa valorização do produtor rural, porque está mantendo a economia do Brasil. E uma das nossas missões como líder e também como
donas de casa, mães, enfim, é isso, é deixar bem claro isso. Os filhos da gente já se criaram nesse meio, né? Mas para eles terem capacidade para se defender, para falar. Outro dia eu conversava com o Arthur, meu filho, um trabalho do colégio, e aí usava justamente isso, que o produtor devastava com o solo, com tudo. Aí eu falei pro Arthur, eu disse, Arthur, isso é uma pessoa que não conhece o código ambiental nosso, porque não existe ninguém que mantenha que preserve a natureza mais do que o produtor rural. Porque ele é obrigado, ele não ganha 1 centavo por isso. Parte da área dele, ele é obrigado a manter, a preservar. Se vai um caçador lá, joga uma bituca de cigarro que pega fogo, quem responde é o produtor rural. Se na cidade grande usasse a mesma régua que usa para o produtor rural, nós iríamos viver num mundo ideal. Porque tem a retrolavagem de embalagens, o produtor ele compra, ele é obrigado a devolver a embalagem. Quem compra uma água na cidade e é obrigado a devolver a garrafinha? Ninguém. Né? Então, a gente plantar essa semente, não só dentro de casa, mas levar para os meios que podem ser alcançados, né? E quem seria o maior prejudicado? O próprio produtor, né? Se ele devastar a terra, ele não vai ter de onde produzir. Então, não é coerente, né, esse tipo de discurso. A gente tem que cuidar mesmo. Tem uma outra questão, eu sendo psicóloga, o contato com a natureza, né? É muito importante para a gente manter a nossa saúde mental, ter esse contato. E os agricultores estão em constante, né, contato, não só com a natureza, espaços abertos, enfim. E tudo isso nem é levado em conta. Né? As pessoas nem falam sobre isso. Depois que aconteceu o êxodo rural, as pessoas eram... a maioria das pessoas viviam no campo e a gente não tinha tantos indícios assim de depressão, ansiedade, porque as pessoas viviam hoje, viviam aquele momento. Viam uma cadeia produtiva do início ao fim, porque elas mesmas tinham que produzir o alimento. E isso, para nós, como pessoas, é altamente saudável. Porque pegar a caixinha de leite condensado, como a Gerta falou lá na prateleira do supermercado, não tem o mesmo prazer do que você plantar aquilo, ver, colher, né? Enfim, mas isso é uma questão além, né, daquilo que a gente vê superficialmente. Então, esse contato com a natureza, o ramo agrícola é super importante em pela economia, pela saúde mental, em diversos ramos, né? Para tu ter uma ideia, só uma curiosidade engraçada. A minha sobrinha, de 12 anos, ela mora em Curitiba e conhece o nosso ramo. Perguntei para ela, de onde que vem o leite? Aí ela, da caixinha. Ou seja, para ela, vem da caixinha do mercado. É o que ela conhece, é a história que ela conhece. Isso dentro da minha casa, né? Dentro da minha família. Então, tu imagina o quanto a gente vai ter que trabalhar para mostrar para o resto das pessoas que isso é diferente, que não é bem assim. Quem que já tomou um Camargo direto ali da vaca, né? Eu acho que hoje em dia é raro acontecer isso. Se tu falar Camargo, a pessoa vai perguntar, o que é isso? É um sobrenome. De que família que é? Gurias, que conselho vocês deixariam para outras mulheres que desejam construir um caminho no agro? E agora é o momento que todo mundo se olha e pensa, né? O que vou falar, né? Porque todas vocês construíram diferentes caminhos no ramo, né? A Ana, como administradora de empresa, como gestora, trabalha na gestão, trabalha no financeiro, administrativo. A Gerta já esteve em diferentes ramos dentro do mesmo ramo, né? E a Ingrid atuando com pesquisa, como produtora rural. Vocês têm experiências diferentes, né? E cada experiência soma. Então, assim, dentro das experiências de vocês, que conselhos vocês dariam, assim, para mulheres que querem ingressar nesse ramo? É não perder a essência feminina, na minha visão, com esse jeito, essa doçura que é inerente da mulher, conquistar seu lugar. Não buscar a competição, que, assim, um ser que é capaz de gerar outra vida, é capaz de tudo, né? Pode chegar onde sonha. Então, não tem o porquê de querer competir com ninguém. Então, usa o que a gente tem em favor nosso e segue a vida.
Eu vejo assim que entrar no agro, né? E eu já passei por isso, já mudei bastante meus pensamentos, né? A maternidade também faz isso. Mas a gente sempre tem a ideia... eu tinha, né, uma ideia muito carreirista, mas eu sempre quis ser mãe, né? Ainda bem. E então existe essa crença que a gente coloca na nossa cabeça, né? Não, eu quero conquistar tudo, né? Fazer tudo, chegar lá, ter tal posição e de repente depois eu vou ter filhos, enfim. Então tu começa já a fazer todo um programa que às vezes te frustra, ou te traz muitas estresse depois, né? Enfim. Então, eu digo assim, primeiro tu tem que achar uma coisa que te faz sentir bem, né? Por exemplo, já tem que ir pensando na tua carreira que não, eu não quero ficar... Porque dentro do agro, por exemplo, tem meninas que mal param em casa, né? E tudo bem, quando tu é jovem, não tem problema, mas depois, quando você tem uma família, muitas desistem de cargos ou não vão adiante, um cargo de CEO, ou enfim, justamente porque elas abdicam. Não, eu prefiro ficar, é um momento que eu quero ficar mais. E aí, elas já estão lá na frente, entendeu? Né? Já tá, tipo, eu tenho 39 anos, mas já estão com 40 e poucos. E eu disse, mas agora eu vou recuar? Né? Então, fica aquele embate. Então, não tem hora, porque gerar um filho é uma coisa maravilhosa, desde que tu tenha uma estrutura familiar, né? Tu é casado, tu tem teu marido, que dá todo o apoio possível, né? Mas existem diversas profissões hoje, né? Dentro do agro. E não precisa fazer um planejamento perfeito para que tu consiga chegar lá. Não existe um momento certo daquilo, entendeu? Então, existem muitas possibilidades e eu só vejo as mulheres do agro assim, se masculinizando muito às vezes, né? Então, às vezes os homens eu chego assim num ambiente assim com um monte de homem, claro, eu me visto, eu não vou lá toda estrupiada, entendeu? Eu vou lá, tipo assim. Então, tu não precisa se masculinizar, tu não precisa adiar, porque tem coisas da mulher que são maravilhosas e a gente não pode adiar isso, entendeu? Então, e eu vou dizer uma coisa, uma das coisas mais bonitas que tem é para onde a gente quer voltar sempre. É para casa. E lá nós somos dona, né? Então, lá a gente sabe que a gente é chefe. Mas é muito gostoso também ter essa carreira profissional, mas também eu digo assim, tem que ter aptidão e tem que amar o que faz. Porque não amar o que faz e ficar longe de casa, aí não vale a pena, né? Então, porque tu também tem que ser exemplo, né? Quando tu tem filhos, tu tem que ser exemplo. Então, tem que ser exemplo de felicidade, de conquista, de amor, de parceria, né? Enfim, então é isso que eu deixo, assim, não é 1000 flores, não é fácil. E tem que tentar equilibrar, a gente nunca vai chegar no equilíbrio perfeito. Mas que me ajuda muito, além de a gente fazer autodesenvolvimento, essas coisas, é estudar, sabe? Estudar as mulheres. Eu gosto muito de escutar também podcasts sobre mulheres, quando as mulheres estão falando, porque daí a gente vai aprendendo bastante, né? Com a biografia das outras e vai se fortalecendo. Então, é isso aí que eu deixo para as mulheres do agro. Obrigada, Ingrid. Grandes conselhos. Grandes conselhos. Até me perdi na minha fala agora. Mas eu acho que vem do equilíbrio, né, gurias? Vem do equilíbrio. Isso que você colocou, todas nós colocamos em algum momento a questão da maternidade, da família. A gente também quer fazer parte disso. Claro, tem algumas mulheres que não, e todo respeito a elas. Sim. Mas aqui todas nós temos nossos companheiros, temos nossa família, né, nossos filhos. E vem do equilíbrio. E todas nós somos mulheres de negócios também. Né? Mulheres de negócios, mulheres que têm uma família e cuidam dos filhos, e a gente não vai dar conta de tudo sempre, não tem como dar 100% de conta a cada uma. Aquele momento que exige mais no trabalho, eu vou me dedicar mais ao trabalho. Aquele momento que um filho precisa de mais atenção, a gente vai dar mais atenção para aquele filho, e a gente vai se dividindo, porque a vida é isso. As situações vão surgindo e a gente tem que tentar agir com tranquilidade, com equilíbrio, e equilibrando, né, do jeito que dá. E é isso. E como a Ingrid falou, o exemplo, tu fazer o que tu gosta, tentar unir o que tu gosta com estar perto da família, isso é muito importante em qualquer profissão, não só no agro, né?
Então, eu vejo que esses dias a Beatriz disse assim, mãe, para mim trabalhar na Agostini, o que eu preciso? Que faculdade que eu preciso fazer? Eu disse, nossa, minha filha, tem tantas profissões que tu pode ser para trabalhar lá dentro, né? Então, é isso, é fazer o que tu faz com amor. Porque tu pensou chegar em casa, porque não sei, sempre reclamando. Eles nunca vão querer fazer o que a gente faz, né? Então, eles sentem o amor, a energia que a gente tem naquilo e é um fruto que tu colhe, né? Em psicologia, a gente diz que a nossa vida ela tem que estar alicerçada em vários pilares, porque nem sempre os pilares vão estar bem, tu entende? Se cai um pilar, quais são os outros pilares que vão me sustentar? Seja a família, seja o teu trabalho, o teu emprego, a tua saúde mental, os amigos, a vida social. São vários os pilares que a gente precisa manter em pé, cuidar deles, né? Porque quando um não tá bom, o outro sustenta. Isso tem a ver com a nossa saúde mental, que a gente também precisa cuidar, né? Ana, queria que tu falasse um pouquinho da Agostini Agronegócios para nós, como nossa patrocinadora. Gostaria que tu falasse um pouco da empresa, quais os produtos que vocês oferecem. Conta para o pessoal lá de casa. Tá. A Agostini Agronegócios, ela é uma corretora de grãos. Temos aqui clientes, né, Ingrid? E ela trabalha na área da corretagem de grãos, na comercialização de soja, principalmente, é um dos carros-chefes, soja, milho, aveia e um pouquinho de trigo. Né? Então, a gente está sempre fazendo networking, tanto com o cliente, para ele saber aonde ele está colocando, né? Porque todo o esforço dele está onde? Né? Então, na nossa mão. Então, a gente sempre busca boas parcerias, com confiança, que vão levar sempre aos melhores negócios. E a gente está sempre atrás de esse, como eu já havia falado, do networking, que só é possível porque tem uma equipe boa lá atrás, né, dando todo o suporte, tanto para o cliente quanto para nós como gestores, né, porque tu não tem como ir visitar uma empresa, uma grande compradora, se tu sabe que lá dentro o negócio não tá legal, né. Então, é isso. Quais são os diferenciais da tua empresa? O que tu considera assim como valores que vocês levam para a vida e levam para os clientes de vocês? É entender o que o cliente precisa. A gente está sempre em conversação com os responsáveis da área comercial, das empresas, das fazendas, enfim, para sentir qual a necessidade do cliente. Então, eu sei que vai ter um compromisso para setembro. Pessoal, pelo que tudo indica, pelo que a gente estudou, que a gente viu do mercado, a hora de vender é agora, né? Então, não tem nada, a não ser que aconteça uma grande catástrofe, alguma coisa para alterar muito. Mas, se não, agora seria o momento. Então, a gente está sempre atento à necessidade do cliente e à necessidade do comprador. Sempre tentando fazer os bons negócios, né? Tentando aliar o negócio sai bom quando é bom para os dois, né? Isso mesmo, então, coisa boa, né, Ana? Então aí. Tá bem. Obrigada por falar um pouquinho sobre a Agostini Agronegócios. Mais alguma colocação, meninas? Acho que já falei bastante. Opa! Então, muito obrigada pela presença de vocês. Cuidar da terra é cuidar do futuro, né? Que a história dessas mulheres inspire outras tantas a ocuparem o campo, os negócios e a vida com dedicação e coragem. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo Mulher de Fases.